Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este canal. Meu nome é Alan Carvalho e no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica sobre tom menor. Então, vou falar um pouquinho sobre a tonalidade menor, o que é, e tentar fazer isso de forma mais didática possível para que você venha conseguir ter uma base de estudo dentro do tom menor, beleza? É importante destacar que tudo que eu vou falar aqui está online no meu curso de harmonia funcional, no meu curso de introdução à harmonia. Hoje a gente tem uma plataforma, tem 5 cursos funcionando a todo vapor na plataforma, então quando você paga o acesso, você tem acesso aos 5 cursos de uma vez só, que são teoria musical, teoria 1 e o nível 2, né? A gente tem aí uma introdução, violão e guitarra, onde aqui você aprende a ler partitura, você aprende chord melody, aprende uma porção de coisas que são importantes para o instrumento, inclusive escalas menores, né? Tons menores, os acordes que eu vou mostrar aqui, a gente ensina no curso de introdução ao violão e guitarra, ou introdução à harmonia e ou harmonia funcional, beleza? Então, são esses 5 cursos que nós temos online hoje, no momento que foi gravado esse vídeo, e caso você queira ter acesso a esse curso, caso você queira ver alguma coisa que de repente eu falei aqui nesse vídeo, né, de forma mais aprofundada, ou que vai ser falado na verdade aqui nesse vídeo porque você ainda não assistiu, né? Então, caso você queira ver alguma coisa que vai ser falada aqui no vídeo de forma mais aprofundada, você pode entrar em contato comigo através do número que está aqui na descrição. Eu estou sempre falando com a galera, atendendo, mostrando como funciona. Então é isso. Então vamos lá. Dado o recado, vamos à nossa dica, beleza? Então, como eu falei, a dica de hoje é em cima do tom menor, né? E não tem como falar do tom menor sem falar de 3 situações que acontecem dentro do tom menor que trabalham juntas, que são, no caso, a menor natural, menor harmônica e menor melódica. Pensa elas como se fossem irmãs, né? Ou melhor, primas, né? Porque o primo, ele na verdade, ele tem a característica nossa, né? Porque ele tem o nosso sangue, então ele tem essa característica de ter o sangue, né? Mas com as suas individualidades. Então é como se cada escala, cada tom tivesse a sua individualidade e fosse importante por si só. Mas o tom menor, ele trabalha os 3 simultaneamente, né? Então eu não tenho como pensar, mesmo que os 3, vamos dizer assim, individualmente sejam importantes, eu não tenho como pensar a harmonia em tom menor em apenas uma tonalidade só. O que acontece, às vezes, e é até passado isso na internet de forma muito errada, mas é errada por uma série de outras coisas que inclusive eu pretendo trazer um vídeo aqui para o canal sobre isso, né? Uma questão cultural mesmo, que a gente pensa de forma relativa à música, né? Em vários momentos isso vai acontecer. E pensar de forma relativa à música, em algumas situações, é muito errado. Vai dar muito certo para quem nunca viu aquele conceito, né? Ou seja, para você que está iniciando de repente na harmonia, vai dar muito certo. Só que para quem já toca ou para quem já passou por esse processo inicial, vai chegar um determinado momento que ele vai ter uma série de dúvidas que esse conceito de relatividade não vai explicar, né? Que você vai precisar ter essa base que eu vou dar agora para você entender pelo menos um pouco, né? Então vamos recapitular. A gente está trabalhando com harmonia funcional, especificamente. A harmonia funcional, ela pensa um acorde por função. Então a teoria por trás da harmonia funcional é simples. Cada acorde vai ter a sua função e ele tem que ser explicado. Ou seja, todo acorde dentro da música é explicado. Ele tem um porquê de estar ali. Hoje, a gente não vai falar sobre a funcionalidade dos acordes no tom menor. A gente vai organizar o tom menor. Mas é importante a gente relembrar isso daí, porque faz sentido, então, quando você pensa na funcionalidade, pensar nas 3 tonalidades menores como se fossem primas, né? Como eu falei, cada uma tem a sua característica individual que é importante, a gente vai pegar emprestado em algumas situações. Por isso que, de repente, não irmãs, mas primas. Primas é interessante, né? Então pensar as escalas menores como primas é algo muito bacana. Então vamos lá. A gente vai começar com a escala menor natural. Né? A escala menor natural, ela tem uma alteração no terceiro, no sexto e no sétimo grau da escala, né? Então, se você pegar aqui, ó, lá, si, dó, ré, mi, fá, né? A sexta é menor, sol,
essa escala menor natural, ela vai me gerar um campo harmônico tétrade. Já vamos trazer isso para tétrade, que é o que interessa pra gente, né? Da seguinte forma, né? O seguinte formato de campo harmônico, né? Lá menor 7, ele agora é o meu primeiro grau. Então a gente vai chamar ele de primeiro menor, porque ele é um acorde menor e tem uma sétima menor. É importante lembrar uma coisa, né? Eu esqueci de falar isso. Isso aqui é uma dica importante. Inclusive eu passo isso dentro do curso de harmonia e do curso de introdução à harmonia também. O que caracteriza a escala como maior e menor é a terça. Então, se ela é um tom menor, é porque ela tem uma terça menor. Então, as três escalas, tanto a menor natural, harmônica e melódica, tem uma terça menor, ok? Então, dado o recado. Então, vamos lá. O primeiro grau é Lá menor com a sétima menor. Ele é o meu primeiro com sétima menor. Né? Eu tenho aqui o Si diminuto. Né? Então, eu estou trabalhando com a tonalidade de Lá. E esse cara aqui ele vai ser o meu segundo meio diminuto, tá? Até então, nada mudou se você comparar, por exemplo, com um tom de Dó maior, né? Então eu tenho Dó com sétima maior, que no caso é o meu bemol 3 com sétima maior. Então, por que bemol 3? Porque se eu estou comparando o tom intervalo, vamos dizer assim, a gente está pensando de forma intervalar, né? Eu nem sei se essa palavra existe, mas vamos colocar entre aspas, né? Então, no conceito de intervalos, eu tenho que analisar sempre em relação ao tom maior. Então, quem é a terça de Lá? É Dó ou é Dó sustenido? É Dó sustenido, a terça maior é Dó sustenido. Então, Dó com sétima maior, né, ele é o meu bemol 3 com sétima maior. Lembra que a terça, ela é bemol? Então, aqui no campo harmônico eu tenho que escrever bemol 3 com sétima maior, porque ele é um acorde maior com sétima maior. Então, até o momento eu tenho meu primeiro menor com sétima menor, tá? Meu 2 meio diminuto, meu bemol 3 com sétima maior. Eu tenho o 4, que é Ré menor com a sétima menor. O 5, né, que vai ser Mi menor com a sétima menor. Eu tenho o bemol 6 com sétima maior, que é Fá com sétima maior. E eu tenho o meu bemol 7, 7, né? Que é Sol com sétima, beleza? Um bemol 7, 7. Ou seja, ele é o sétimo grau, né? Bemol 7, no caso, significa sétimo grau. E esse 7 é de sétima menor. Então ele é um acorde maior que sétima menor. E a gente volta pro Lá menor, né? Então essa música, inclusive, ela tem uma situação interessante. Eu já explico que música é essa. Então, perceba que, em relação ao campo harmônico maior, a gente já tem algumas alterações, funcionalmente falando, né? Qual é a primeira delas, né? A primeira diferença em relação ao campo harmônico maior é que a gente começa a tocar pelo Lá, então a minha tônica agora é Lá menor, então muda o conceito, né? O conceito agora é o seguinte: Lá menor é o meu primeiro grau e não mais Dó. Então a sua referência de tônica é Lá menor e não Dó, né? Então mudou. Então já começa por aí. E é diferente, e soa diferente. Se você for ouvir uma música construída inteiramente em tom menor, né, com essa referência, o Lá menor ali como primeiro grau, você vai ouvir que tem uma diferença absurda. Então, a gente já começa a desmistificar algumas coisas aqui, né? Ah, é tudo igual, é relativo. Não, não é. Não pensa. E outra, se seu professor te ensinou assim, cara, desconfie, né? De repente, talvez ele não seja tão professor assim, né? Não seja tão seu amigo assim. Como eu disse, esse conceito de relatividade ele funciona para quem está aprendendo. O problema é que vai chegar um determinado momento que você vai precisar sair do básico, né? E quando você precisar sair do básico, esse conceito de relatividade ele vai, na verdade, te atrapalhar muito mais do que te ajudar, ok? Então, já vamos começar a aprender do jeito certo, ok? Então, esse primeiro grau ele é menor que sétima menor, tá? Uma outra diferença, e essa sim é interessante pra gente. Esse acorde aqui, o Mi menor 7, ele é o meu quinto grau. Lembra de o seguinte, uma regra do tom maior, né? Que se eu estou trabalhando com o quinto grau, esse quinto grau ele é o quê? Dominante, né? Então, é a regrinha básica, é o beabá da harmonia funcional, né? Não tem como você estudar harmonia funcional e não lembrar disso, né? Que o primeiro é tônica, né? O quarto é subdominante e o quinto é dominante. Essas três funções juntas,
né, são o que movem basicamente uma música. No tom menor isso não muda, continua nesse raciocínio aqui, né? Primeiro, quarto e quinto. Só que aqui tem um problema, esse quinto ele não é um acorde maior que sétima menor, né? Então ele não é um acorde com função dominante propriamente dita, né? Para ele ter essa função dominante, eu preciso de uma coisa. Alguns vão dizer que é o trítono. Eu discordo, né? Porque o trítono por si só ele não dá a função dominante, ele só reforça. Ele é um intervalo que reforça essa sensação de dominante. Eu preciso da sensível do tom, ou seja, o sétimo grau. Quem é o sétimo grau de Lá? É Sol sustenido, e não Sol. Lembra que o sétimo grau é menor? Então, se eu mudar a escala de Lá menor natural e acrescentar aqui, no caso, e trocar esse Sol por Sol sustenido, vai nascer a escala de Lá menor harmônico, né? Que tem primeiro menor com a sétima maior, que tem o meu 2 meio diminuto, que tem o meu 3 com a quinta aumentada, né? Só acorde lindo, ó. Eu adoro esse tipo de acorde, ó. Né? Quem tá acostumado com jazz, música brasileira, vai ouvir isso aqui o tempo todo. Mi 7, ó. Esse cara é o que a gente estava procurando, Mi maior que sétima menor. Então, isso na verdade é uma coisa que aconteceu há séculos atrás, né? Alguém muito legal, um cara muito simpático, né? Ele um belo dia ele percebeu e cara, a gente não tem aqui um acorde dominante, né? A gente precisa de um acorde dominante para essa bagaça funcionar. O que a gente precisa fazer? Ah, vamos mudar aqui o sétimo e aí vai nascer este camarada aqui. E aí eu volto a ter aquela estrutura básica, né? Que na verdade seria esse cara aqui, né? Como é que tem uma diferença do tom maior para o tom menor, né? Mi 7, um tom maior, ele é dominante secundário, né? Então aqui ele já está cumprindo o papel de dominante primário, então já tem uma diferença bem agressiva, né? Então continuando aqui o campo harmônico da menor harmônica, tem o Fá com sétima maior, né? Então é o meu bemol 6 com sétima maior, não vai mudar. E aqui muda, né? Eu tenho 7 diminuto, né? Que é o som sustenido diminuto. Essa alteração que eu fiz de mudar um acorde maior, né? Pegar esse Sol e aumentar um semitom fez nascer um acorde diminuto, que inclusive é um macete que eu pretendo deixar num outro vídeo, tá? Bem legal esse macete aqui. E Lá menor, uma sétima maior, né? Né? Então, esse acorde aqui, né? Eu lembro de uma música, eu lembrei dessa música porque o Seu Jorge termina a música numa versão ao vivo nesse acorde. Mas você crê, se quiser. Termina na sétima maior do acorde propositalmente, tá? Então não foi um erro que virou uma coisa legal. Não. Ele fez isso de propósito mesmo, porque ele escolhe fazer isso com a voz, fica bem na cara mesmo. Inclusive eu recomendo muito que, se você está assistindo esse vídeo, que você passe a escutar um pouquinho mais MPB, jazz. Eu acho que vai fazer bem para você, principalmente se você quer se aprofundar em harmonia. De repente o estilo, principalmente a música cristã, rock, pop, eles não trabalham tão bem a harmonia como esses estilos. Então eu recomendo, não que você precise deixar de escutar o que você gosta, não, muito pelo contrário, você pode continuar, mas passe a escutar outras coisas em paralelo. Então busque algo dentro desses gêneros que eu te falei, né, que seja mais próximo do pop, mais próximo do rock, né? Para quem gosta de rock, tem o Dream Theater, por exemplo, que trabalha muito bem as harmonias. Tem várias outras bandas de rock que fazem isso também, né? Música gospel, João Alexandre, eu acho que é o grande mestre da música gospel hoje, que não está na mídia, obviamente, infelizmente não está, né? Deveria, mas que tem harmonias e músicas lindas, cara, para você estudar aí. Leonardo Gonçalves, as músicas dele também trabalham bem a harmonia. Então, tem caras fora da caixinha, sim, mas você vai ter que pesquisar um pouquinho.
Mas a MPB no geral e o jazz já traz isso de forma muito natural pra gente. Você não precisa forçar para encontrar, né? Então se você pegar, por exemplo, a música que tocou em novela, né? Então se você pegar essas músicas, você vai ver que já tem naturalmente ideias de harmonia interessante dentro dela. Só a introdução da música, eu não precisei nem fazer muita coisa. Você já vê que já tem empréstimo aqui, né? Enfim, então vamos continuar. E aí, a última escala para a gente poder fechar essa dica, né? Que é a menor melódica. Se você pegar a menor melódica e, na verdade, da onde vem a menor melódica? Né? A menor melódica é uma alteração que foi feita também no sexto grau. Então, esse sexto grau que era menor passou a ser maior e dá origem a isso aqui, ó. Quem gosta de música clássica e já ouviu Bach, provavelmente já está bastante acostumado com essa sonoridade, porque Bach estuprou esta sonoridade com muita força, né? Ele fez isso de forma muito agressiva, né? Então, inclusive, tem muitas músicas conhecidas dele onde ele utiliza com bastante frequência a menor melódica. Inclusive, tem dois tipos de menor melódica, mas não é o objetivo desse vídeo, tá? A gente está trabalhando com a menor melódica mais utilizada na música popular, tá? Então, campo harmônico fica assim, né? Lá menor com sétima maior, primeiro grau menor com sétima maior, não houve alteração, ok? Aqui no segundo grau vai haver uma alteração. Por quê? Se eu mexo na sexta, né? Eu mexo na nota Fá sustenido, que antes era Fá, né? Vai nascer um Fá sustenido e vai fazer aquele acorde de meio de minuto virar um acorde menor com sétima menor, né? E aí tem a música aqui do Seu Jorge que eu falei, né? Então, se você for improvisar em cima disso, vai ficar algo interessante. Menor melódica aqui em cima, né? Funciona legal porque você tem todos os acordes presentes na tonalidade, né? O terceiro grau continua o mesmo, não mudou. Então, Dó com sétima maior e quinta aumentada, bemol 3 com sétima maior e quinta aumentada, tá? E aqui, alteração bem agressiva. O quarto grau, que era menor com sétima menor, passou a ser um acorde maior com a sétima menor, que é Ré7, né? Nasce o 4-7, presente na música Wave, do Tom Jobim, né? Só que aqui no caso seria o Sol 7, né? Ele seria o 4-7 porque o tom é Ré, né? Né? Enfim. Então, beleza, eu não vou tocar muito não, porque senão vai dar copyright aqui na minha dica. Enfim, eu vou acabar perdendo os direitos de ganhar uns míseros trocados em cima desse vídeo, beleza? E vamos para aqui, a gente tem o quinto grau continua o mesmo, né? Mi7, não mudou, tá? O sexto grau muda, ele passa a ser meio de minuto. Então, por quê? Era Fá, né? Então, eu mexi, virou Fá sustenido, ele passa a ser meio de minuto, tá? Que é uma outra dica que eu pretendo trazer no outro vídeo também. Eu tenho um outro acorde aqui de minuto, ó. Né? Que é o 7 de minuto, já fazia parte também, né? Então, se você fizer uma análise, uma tabelinha, e você riscar os acordes que repetem, né? Você vai ter aí alguns acordes que são interessantes, né? Como, por exemplo, o menor com sétima maior, né? O menor com sétima menor. Você vai ter o 4-7, que vai aparecer com bastante frequência, né? Você vai ter o 4 menor 6, né? Que aparece também com frequência, mas a gente vai entender isso mais pra frente vendo escala de acordes, né? Você tem o 7 de minuto, que vai aparecer com frequência também. Então tem algumas situações que são características. Agora, quanto à questão da funcionalidade do acorde, isso sim é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, numa outra dica, talvez, beleza? Então é basicamente isso. Espero que você tenha curtido, é uma dica um pouquinho grande, mas tenho certeza que
vale a pena assistir, valeu a pena assistir, né, no caso. E caso você queira estudar um pouquinho mais aprofundado tudo isso que eu falei, é só você entrar em contato comigo através do número que está aqui embaixo, através do WhatsApp, beleza? Vai ser um prazer te atender, vai ser um prazer te explicar como funciona a nossa plataforma, te passar valores e tudo mais, beleza? Então é isso, tamo junto, valeu, até a próxima dica e fui!